E no vídeo de hoje eu vou te contar sobre as notícias que saíram em relação à questão imigratória em Portugal, que o governo português anunciou 41 medidas, dentre elas a extinção da manifestação de interesse, além disso a prorrogação da autorização de residência da CPLP. E eu imagino que você deve estar se perguntando como isso pode impactar a tua vida e o teu processo migratório, para você que ainda está no Brasil e para você que já está em Portugal. Então esse vídeo é para descomplicar essas informações e te passar tudo o que você precisa saber em relação à questão imigratória de Portugal. Então me acompanha depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e hoje eu vou tentar descomplicar para você as novas notícias que saíram relacionadas à questão imigratória em Portugal. Hoje, dia 3 de junho de 2024, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, mais uma vez em seu discurso demonstrou a importância dos imigrantes. Ele utilizou as seguintes frases: Portugal precisa ser humanista e acolhedor, e também pragmático, pois precisa dos imigrantes. Então, a ideia central, que já foi trazida outras vezes pelo primeiro-ministro, é: Portugal inegavelmente precisa de mão de obra, precisa de imigrantes. A questão vai ser regular a imigração. Meus amigos, primeiro ponto: o que seria essa manifestação de interesse e a quem ela é destinada? A manifestação de interesse é um instrumento que foi criado com uma medida excepcional. É voltada para imigrantes que entraram em Portugal como turista e por algum motivo tiveram interesse de residir, de se regularizar em Portugal, seja através de um contrato de trabalho ou então por ter aberto atividade, que é como se fosse você fazer a abertura de uma MEI em Portugal. Então, nesses casos, você poderia solicitar a manifestação de interesse, o artigo 88 e 89. E dessa maneira, muitos imigrantes buscavam a manifestação de interesse como uma forma de se regularizar em Portugal. A grande questão é que esse instrumento foi criado para ser uma forma excepcional. Qual que é a regra se você quer morar legalmente em um país? É buscar um visto de residência. Acontece que essa exceção, essa excepcionalidade estava virando uma regra. Então, muitos imigrantes, sem estar preparados financeiramente, sem ter estadia, estavam buscando a manifestação de interesse, estavam buscando entrar, imigrar ilegalmente como turista, com o objetivo de morar, e ficando, se instalando em Portugal. E as consequências para isso foram pesadas para o país, consequências sociais. Então, hoje você percebe muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que estão passando maus bocados em Portugal porque não tiveram planejamento e também não proporcionaram para Portugal a forma, a possibilidade de poder se preparar para receber esses imigrantes. Então, quando você imigra de uma forma ilegal, o governo não está pronto para te oferecer estruturas de serviços básicos e direitos que são garantidos. Então, dessa forma, a imigração desregulada trouxe muitas consequências para Portugal em relação à habitação, em relação à busca de emprego. Então, hoje, se você caminha, por exemplo, pelas ruas de Lisboa, você percebe que existe um número muito grande de imigrantes em situação de rua. Então, desde o primeiro momento em que assumiu o novo primeiro-ministro, o objetivo era controlar, era remediar esses impactos trazidos pela imigração desregulada. Então, uma das medidas, das 41 medidas anunciadas, foi o fim da manifestação de interesse, ou seja, esse instrumento deixará de existir. Então, a maioria dos imigrantes, a grande parte dos imigrantes, vão precisar já ter um contrato de trabalho no seu país de origem para poder solicitar uma autorização de residência em Portugal, um contrato de trabalho em Portugal, para poder solicitar a autorização de residência. É importante fazer uma ressalva. Segundo trouxe o governo português, haverá um mecanismo especial para os cidadãos que compõem a CPLP. A CPLP é a Comunidade de Países que Falam Língua Portuguesa. É o caso do Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola. Então, esses países da comunidade CPLP terão, em tese, um mecanismo especial para solicitar autorização de residência. Então, o governo português ficou de trazer mais informações sobre essa manifestação de interesse especial para quem é da CPLP, mas, por hora, segundo trouxe o governo, isso vai impactar mais os imigrantes que são de fora da CPLP. Então, hoje existe em Portugal muitos imigrantes de países asiáticos, muitos paquistaneses, indianos, enfim, existe uma população diversa em Portugal por vários motivos e dessa forma o governo português está querendo controlar a imigração. E falou nessa condição especial para os imigrantes da CPLP
que teriam a possibilidade de fazer uma manifestação de interesse para pedir a autorização de residência da CPLP. O que a gente pode concluir de concreto com isso? O governo português está induzindo, está estimulando os imigrantes que queiram residir em Portugal a buscarem um visto de residência. Essa é a forma correta. E dessa maneira, ao estimular o visto de residência, você acaba controlando, diminuindo a incidência de imigrantes ilegais. E assim, gente, é importante destacar que para você que ainda está no Brasil e você já tinha o pensamento de imigrar com o seu visto, você de forma alguma será impactado por essa questão do fim da extinção da manifestação de interesse. Esse instrumento, como eu falei para vocês, é voltado para quem está imigrando como turista. Então, quem imigrou como turista, entrou em Portugal, tem o objetivo de solicitar a manifestação de interesse para se regularizar. Essa manifestação não existe mais. Agora, você que está entrando com visto, você vai entrar, comparecer no seu agendamento e pedir a sua autorização de residência. Então, em termos gerais, para quem busca a imigração legal, para quem está se preparando, está reunindo dinheiro, está colhendo os documentos necessários para aplicar para um visto, isso não tem nenhum tipo de impacto negativo. Então, muito cuidado com as informações e com as abordagens que tentam te passar uma realidade, uma narrativa fantasiosa. Então, se o seu objetivo já era emigrar com visto, você não será impactado. Olha, se você já está gostando desse vídeo, dessa análise em relação às notícias que saíram hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que quer morar legalmente em Portugal. E ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo. É dessa forma que você consegue ajudar o nosso vídeo, o nosso trabalho a ser mais distribuído e o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade. Outra informação muito importante trazida nesse anúncio feito pelo governo de Portugal foi a prorrogação da CPLP. Para quem não sabe, a autorização de residência da CPLP foi um mecanismo também excepcional criado, destinado para cidadãos membros da CPLP para se regularizar em Portugal. Existia uma demanda muito grande de manifestação de interesse e a AIMA, o governo português, precisaria dar uma resposta para todas essas manifestações de interesse. E diante disso, foi criada a R da CPLP para que fosse concedida de forma automática para quem tivesse feito a manifestação de interesse em 2020, 2021 e 2022, essa autorização de residência. Entretanto, essa autorização venceu em março, foi prorrogada por força de decreto até junho de 2024 e, segundo o governo português, será prorrogada por mais um ano. Essa autorização de residência, infelizmente, o ponto negativo dela é que ela só é reconhecida por Portugal. E é exatamente nesse ponto que o governo português prometeu melhorias para quem tem ou para quem vai solicitar a CPLP. Então, informou que vai ser recolhida biometrias e dessa forma a CPLP não será mais uma folha de papel A4, mas sim um cartão de residência como todas as demais. E dessa forma, a CPLP sendo regularizada, digamos assim, tendo a estrutura comum, convencional de uma autorização de residência, você vai poder, com a CPLP, viajar para países que compõem a União Europeia. Então essa notícia é muito importante. Além de prorrogar, a CPLP vai sofrer alterações, a autorização de residência, e alterações positivas para que você não fique preso em Portugal, você possa viajar sem problema algum. E é interessante destacar que quem entra atualmente com um visto de residência pode solicitar a autorização de residência da CPLP. Quem entra com visto pode optar tanto pela autorização de residência comum quanto a CPLP. A CPLP costuma ser algo mais facilitado. Inclusive, nós trouxemos aqui no canal que houveram algumas mudanças em relação ao pedido da R da CPLP e agora você vai precisar realizar algumas comprovações financeiras já em Portugal para poder solicitar a R da CPLP. Mas, de forma geral, as notícias que nós trouxemos hoje são sobre esses dois pontos, sobre o fim, sobre a extinção da manifestação de interesse e também sobre a prorrogação da CPLP com alguns benefícios que vão te ajudar. Eu esqueci de falar, mas não importa lembrar, mas ainda é importante lembrar. Agora, com a CPLP, com essas alterações, também vai ser possível solicitar o reagrupamento familiar através de uma autorização de residência da CPLP. Ou seja, boas notícias. E essas notícias são muito boas para quem busca emigrar da forma legal. E o caminho legal, o primeiro passo para quem quer entrar pela porta da frente em Portugal é solicitar um visto de residência. E esse visto de residência deve ser identificado, deve ser solicitado de acordo com o seu objetivo no país. Então você vai identificar o seu objetivo e também o seu perfil familiar
para escolher o melhor visto de residência para você. Esse visto pode ser aplicado individualmente sem problema nenhum. Inclusive, aqui no canal nós temos conteúdos diversos sobre vistos de residência. Mas se você quiser uma consultoria completa para a aplicação desse visto, nós podemos te ajudar em todas as etapas. Desde identificar o visto mais adequado para você, até montar o teu processo, fazer preenchimento de formulário de visto, reserva de passagem, inscrição no IFP, reserva de hospedagem, cuidar do teu processo imigratório para Portugal, o teu e da tua família. Então, se você tiver interesse em contratar uma consultoria completa para a aplicação do teu visto, eu vou deixar aqui na descrição o nosso link para contato e eu já estou esperando para eu fazer parte do teu projeto Portugal. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender quais foram as novas novidades, sendo redundante, quais foram as novidades e como isso pode impactar o teu processo de imigração para Portugal. A CPLP foi extinta, ponto. Se você busca imigrar legalmente, você não vai ser impactado de forma alguma por isso. Segundo ponto, a CPLP, a R da CPLP, que é concedida hoje para quem entra com o visto de residência, vai ser prorrogada e vai ter alguns benefícios a mais, como por exemplo ser reconhecida na União Europeia e também permitir o reagrupamento familiar. Então essas notícias, a depender do ponto de vista que você estiver olhando, são muito positivas para o imigrante brasileiro que quer morar legalmente em Portugal. Então conta aqui para mim nos comentários se você pretende, o que você acha sobre a CPLP, se você pretende imigrar para Portugal e também me conta o que você achou desse vídeo. Eu já estou esperando o próximo conteúdo. Até mais!